Bem, pessoal, aula agora sobre a elasticidade de transmissão de preços, né? Nós vamos pegar agora aquela definição matemática, né, muito utilizada na economia de elasticidade. Relembrando vocês, a elasticidade quando eu tenho uma função y igual a f de x, por exemplo, né, a elasticidade ela vai tentar medir a sensibilidade do comportamento de y dado as variações de x, certo? E isso nós fazemos na elasticidade de preço da demanda, certo? Elasticidade de renda da demanda, elasticidade de preço cruzado da demanda. Sendo que agora a gente utiliza também essa técnica para a parte de comercialização, certo? Elas são utilizadas de duas formas. Ela pode ser utilizada da forma intra e da forma extra, né? A forma extra seria o que? Seria você captar os preços de um produto em vários mercados, certo? Suponhamos, eu quero saber como é que se dá a transmissão de preços do tomate aqui em Fortaleza, Ibiapaba, Salvador, Recife, por exemplo, vendo na parte do Nordeste. Como também eu posso ver a análise intra, que é a análise o quê? Entre produtor, atacado e varejo. Geralmente essa análise ela é feita entre produtor e varejo, certo? Por quê? Porque você capta a informação inicial e a informação final, certo? Qual é o intuito de você fazer isso? É de você ver como é que se dá a resposta do varejo dadas as oscilações de preço a nível produtor, certo? Ou seja, se o preço a nível produtor aumenta 1%, qual é a resposta do varejo? Aumenta? Diminui? Ou em que proporção? Certo? Essa que vai ser a finalidade de nós trabalhar na parte de elasticidade de transmissão de preços aqui, certo? A parte extra, que é a parte entre mercados, isso aí é utilizado mais na pós-graduação, certo? Nós vamos focar aqui na nossa parte, na relação entre produtor, certo? E varejo, certo? Que ela vai determinar esse tipo de resposta, ok? Para o cálculo da elasticidade, né, nós usamos aquela equação genérica mesmo, né, que vai ser o que? A relação entre a variação proporcional ao percentual da variável y em relação à variação proporcional ao percentual em relação à variável x, né? Como você vê aí nessas equações aí abaixo, ok? No qual essa elasticidade ela é de fundamental importância para a economia, pois ela contorna dois problemas oriundos da diversidade de unidades de bens e serviços não medidos, né? Seria o que? Você trabalhar com produto medindo a mesma unidade e produtos diferentes medidos em unidades diferentes, né? Então, você faz meio que um ajuste em relação a isso. Então, nós pegando a situação em que o preço do varejo, esse PV, ela é em função do PP, ou seja, o preço do varejo ele depende de como se dá o comportamento do preço a nível de produtor normal, certo? O varejo sempre vai ter a resposta no seu preço dado o comportamento do preço a nível de produtor, certo? Tanto isso na safra como na entre safra. Nós sabemos que na safra tem uma oferta maior do produto e aquele preço tende a ficar baixo, né? Como também na entre safra, quando aquele produto está escasso no mercado e quem tem esse produto vai ofertar lá um preço bem maior, certo? Então nós vamos buscar captar. Então eu tenho essa elasticidade de transmissão, que vai ser essa variação do preço a nível do varejo dividido pela variação do preço a nível do produtor, vezes o preço do produtor dividido pelo preço do varejo, ok? Quando eu encontrar essas elasticidades, certo? Quais os sentidos que elas podem ter, certo? Primeiro, ela pode ter uma resposta negativa, certo?
Não necessariamente. Difícil, certo? Difícil porque não faz sentido o produtor aumentar o preço e o varejo diminuir. Só em casos especiais, uma promoção, alguma outra coisa que venha alterar, entendeu? É difícil, muito difícil, certo? Tem casos especiais? Tem, entendeu? Mas o foco mesmo é que sempre essa elasticidade, ela se dá de forma positiva, ok? Ela sempre vai se dar de positiva, porque uma resposta positiva, um aumento do preço do produtor, geralmente aumenta o preço do varejo, certo? E se o preço do produtor diminui, a tendência também diminui o preço do varejo, certo? Tem casos, tem, mas é especiais. Mas vamos trabalhar como se esse sinal fosse positivo, certo? O primeiro caso que nós temos aí, que esse sinal seja positivo, né? Contudo, menor do que 1, certo? Isso quer dizer o quê? Que as variações no preço do varejo se dão numa proporção menor do que a variação ao nível do produtor, certo? O que você quer dizer com isso, professor? Se o aumento, um exemplo, o aumento do preço do produtor seja 1%, o varejo aumenta, mas ele aumenta numa proporção inferior a 1%. 0,9, 0,8, 0,7, 0,5, 0,1, certo? Dá dessa forma. Nesse caso, nós podemos afirmar que a transmissão de preço se dá numa proporção maior a nível produtor do que a nível de varejo, ok? Quando eu tenho essa elasticidade maior do que 1, certo? Eu tenho o quê? Que as variações no preço do varejo são maiores ou do que no preço a nível produtor. Exemplo, se o preço do produtor aumenta 1%, o varejo aumenta 2%, ou aumenta 1,5%, certo? Então, você pode observar que o preço a nível de varejo, a variação dele foi maior do que a variação a nível de produtor. Nesse caso, a transmissão de preços se dá maior por parte do varejista e não do produtor, certo? E no último caso, quando a elasticidade é igual a 1, ela se dá na mesma proporção. O preço do produtor aumenta 1%, o varejo aumenta 1%, certo? Então, nós temos esses cenários, certo? Isso é de suma importância, pessoal, para nós trabalharmos na parte de comercialização. Porque você vê como é que se dá essa flutuação, certo? Tem mercados que no varejo a variação dá bem maior, a resposta dela é bem maior. Tem outros que não, certo? Alguns estudos relatam, certo, que essa variação no nível do varejo, ela se dá mais a nível de no período da entre safra do que na safra, certo? Porque tem muita oferta no mercado, entendeu? Então aí praticamente não tem aumento no preço. E quando você tem na entre safra, o produtor aumenta, mas a resposta do nível do varejo é bem maior. Posso afirmar que isso é o lucro do varejista? Não. Lembre-se no que nós tínhamos conversado as aulas passadas, de margem e markup, certo? O preço está captando o custo e está captando a margem de lucro ou prejuízo, certo? Mas eu não sei que proporção isso se dá, ok? Então nós apenas temos essa informação de que a resposta do varejo pode ser maior, menor ou igual à variação do preço a nível produtor. Tudo bem? Certo? Eu tenho um exemplo aqui bem simples, certo? Que eu tenho o que? O preço do milho em janeiro, né? Foi de R$ 2,00 o quilo a nível produtor,
certo? E R$ 3,50 a nível varejo. Já em fevereiro, os preços foram R$ 2,20 produtor e R$ 4,00 no varejo. Eu quero encontrar essa elasticidade de transmissão no mês de fevereiro, certo? Lembrando, pessoal, um detalhe para vocês, é que essa análise ela é estática, certo? Isso ocorre muito flutuação. O que seria análise estática? Aqui eu só estou analisando janeiro e fevereiro, certo? Março vai ser igual? Não sei. Abril vai ser igual? Não sei. Eu não tenho uma análise dinâmica, eu tenho uma análise estática. Eu tenho uma análise feita no período final em relação ao período inicial, certo? Que no caso seria fevereiro para janeiro, certo? Então, o que é que sempre se faz em relação aos estudos? É você deixar claro a sua área de atuação, qual o período inicial, qual o período final, certo? E aí você pode calcular essas elasticidades trabalhando sobre médias, entendeu? Mas é coisa mais na frente, mais para pós-graduação. O que eu quero deixar claro é que a nossa análise ela se limita apenas em trabalhar a parte final e inicial, ok? Certo? Então, calculando essa elasticidade, eu teria a variação do preço do varejo dividido pela variação do preço a nível produtor, vezes o preço produtor dividido pelo preço do varejo. Então eu vou ter, pegando a variação do varejo, eu vou ter o preço do varejo de fevereiro menos o preço de janeiro, que é esse 4 menos 3,50, dividido pela variação no preço do nível do produtor, que seria o 2,20 de fevereiro, menos R$ 2,00, que vem multiplicar o que? O preço do produtor de fevereiro, 2,20, e o preço do varejo de fevereiro, 4. Eu fazendo essa análise, eu vou ter que essa elasticidade vai ser igual a 1,37. Isso quer dizer o quê? Que um aumento de 1% no preço a nível produtor, ele ocasiona, ele provoca um aumento de 1,37% no preço a nível varejo. Ou seja, a variação no preço do varejo ela é maior do que a variação do preço a nível produtor, certo? E em suma também é que essa transmissão de preço a nível do varejo ela é maior do que a nível do produtor, certo? Ou seja, o repasse desse aumento do preço do produtor ele dá uma proporção maior no varejo. Eles repassam esse aumento de uma proporção maior para o consumidor, ok? Então, antes de nós finalizarmos, algumas coisas merecem algum destaque, tanto na margem como markup e elasticidade de transmissão, certo? Primeira coisa, quando você trabalha com produtos perecíveis, certo? Maior tende a ser a margem, certo? Por que isso, professor? Fácil. Eu compro banana dos produtores lá na Palmácia, certo? Ou no Baturité, trago no caminhão, certo? Vocês sabem que a banana facilmente ela é perecível, né? Um produto perecível. Às vezes amadurece, né? Naquele trajeto você tem, ela machuca muito, né? E aí quando ela chegar no supermercado aqui em Fortaleza, às vezes o que é que acontece? Você pode ter uma perda dessa produção em torno de 20 a 30%, certo? Que você comprou lá, tirando do pé do produtor, certo? E aí o que acontece? Quanto maior for essa perda, maior vai ser o preço a nível de varejo, certo? Por quê? Porque o varejista vai aumentar o preço, porque ele já teve prejuízo daqueles 20 a 30% que perdeu, certo? Aí você pega também outros produtos, tipo
morango muito perecível, né? Entre outras, também hortaliças, frutas, entendeu? Você tem uma perda muito grande. Leite, carne também, né? Você, por exemplo, você às vezes você compra um rebanho ali lá no Mato Grosso do Sul, ou no Mato Grosso mesmo, ou até mesmo em Goiás, para chegar no frigorífico em São Paulo, toda aquela logística que tem, que o boi se estressa, né? Fica aglomerado ali naquele caminhão. Quando você chega às vezes no destino final, às vezes o boi está doente, está descansado, às vezes até morre, né? Aí você vai ter perda, entendeu? O atacadista ou o varejista ele vai ter perda, certo? E essa perda ele vai transferir para o consumidor, certo? Então, quanto maior for a perecibilidade desses produtos, maior vai ser a margem, não só a margem, mas também o markup, a elasticidade de transmissão, vai dar uma transmissão a nível de varejo maior do que a nível de produtor, ok? Também tem, quando você envolve grau de processamento, embalagem, certo? E você vai ter mais custos, né? Então, às vezes você compra aquele produto do produtor e no atacadista ele faz todo aquele processamento, embalagem, classificação, etc, para, sei lá, exportar. Tem um custo maior, certo? E a margem tende a aumentar. Quando você tem a maior relação volume-peso, volume-valor também, certo? Quando tem um aumento no custo unitário, né, você também eleva essa margem, certo? Quanto maior for a rapidez do amadurecimento do produto, ou senão quando você trabalhar com a sazonalidade, maior vai ser a margem também, certo? E também tem outro ponto, pessoal, a estabilidade de preço. Quando você tem uma oscilação muito grande de preço no mercado, quando você tem inflação, certo? E você que trabalha no mercado futuro, aí você tem uma estabilidade maior. E essa estabilidade ela aumenta também o valor da margem, certo? Por fim, pessoal, para a gente fechar essa parte de custos, margem, markup, tem um exercício que eu vou passar para vocês, certo? Eu tenho aí no mercado do milho, nos preços produtor, atacado e varejo. Eu quero que vocês encontrem a margem, né, absoluta e relativa, margem total do atacado e varejo, certo? E você interprete também esses resultados. Também a participação do produtor, certo? O segundo questão, vocês pegam essas mesmas informações e fazem para o markup, tanto para o absoluto como relativo, e interpretando sempre os resultados, ok? E por fim, com dados abaixo do preço da soja, né, de varejo e produtor, eu quero que vocês calculem a elasticidade de transmissão de preços, certo? E interprete esses resultados. Eu tenho os preços a nível produtor e varejo nos meses de janeiro e fevereiro, certo? Essas três questões, vocês me entregando, certo? Vocês têm aí uma semana para me entregar, certo? Uma semana para vocês me entregar, vocês podem me entregar via e-mail, certo? O e-mail eu vou colocar tanto no Cigará quanto no grupo. E aí quem entregar tem meio ponto na prova, certo? Esse exercício aí para vocês fazerem. Vocês têm até uma semana a partir do dia que eu publicar isso aqui no Cigarra. Tudo bem, pessoal? Na próxima aula nós vamos trabalhar com a parte de venda antecipada da produção.